Estimado, antes de responder o que eu te perguntei, eu sou obrigado a fazer essa pergunta porque o Eduardo, que está aqui assistindo o programa, junto com a Rosângela, não consegue acreditar, porque, claro, ele é muito mais jovem que nós dois. Sim. Né? Que na época de Rio do Sul, 71, nós tínhamos o tiro ao pombo. E que o pombo morria, que se aproveitava depois dos jantares. Enfim, conta essa história, que isso eu acho que é uma coisa diferente. Olha, o pombo, para muita gente, é novidade, como foi para o Eduardo, né? Mas é uma prática que se tinha na época, inclusive os caçadores de perdiz aí do campo, era isso, traduzindo, diferente, é diferente, né? E o pombo, ele colocou que eventualmente aí morria um monte de pombo, é claro que sim. Os caras não eram ruins não, os caras acertavam mesmo. Bem, né? Esses pombos eram aproveitados. Eram, por exemplo, o Lar da Menina, o hospital e alguns lugares onde tinha pessoas que eram cuidadas aí por organizações e tal, era distribuído dessa forma. E como é que era? Como é que era a modalidade? Como Hoje, por exemplo, quem conhece o tiro ao prato, sabe que o atirador se põe como é que chama ainda agora? Fugiu. Tem uma casinha lá que ele fica lá. Não, ele na casinha não. Na casinha fica o que arremessa. O que arremessa o disco, né? O prato. Ele se coloca na estante lá atrás e ele prepara. A hora que está pronto, ele dá um sinal, né? E o cara larga o prato. A mesma coisa acontecia com o pombo. Em vez da máquina de lançar prato, tinha uma gaiolinha que abria em cima. E o mesmo cara que detona o prato hoje, ele fazia o trabalho na época, ele puxava a corda, ele abria em cima e a tampa batia debaixo do pombo, ele saía na marra. Ele saía voando e... Saía voando e o tiroteio vinha. E ele, ou o primeiro tiro, ou o segundo, ele ficava. Diz assim, também é um pouco da história, mas diz que tem alguma coisa que... Aí, claro, tipo, aproveitava o pássaro para... Claro. Era aproveitado. Mas diz que quem gostava muito também dessa modalidade era o Dr. Vamorbu, o Dr. Ralph Schmidt, o doutor ali, o nosso tio Valma. Romão. Os dentistas. Porque nem todos os chumbinhos, às vezes, quebravam os dentinhos. Também. Então, isso também dava um resultado positivo para bom, né? os nossos dentistas, que tinham que arrumar os dentinhos que quebravam com o chumbinho, claro, então, né? Agora, imagine isso nos dias de hoje, né? Já todo mundo na cadeia, né, Ralf? Não. Nem se admite. Eu, na época, não concordava também. Porque tive que sair atrás da máquina. Mas se matava só pombo, não se matava pomba? Depende se ela Alguém está rindo? Estou fazendo a pergunta. Não se pedia certidão de sexo. nascimento. Estimado, e os Jogos Abertos, só para terminar o assunto que eu fiz a pergunta, porque os municípios esperam ser contemplados com a sede dos Jogos Abertos, porque vem dinheiro do governo do Estado. Eles precisam melhorar suas estruturas. Só que tem um fator político que ingere muito no esporte, e isso me deixa cabreiro. O político no esporte, eu não digo que é necessário. Mas é um mal que acaba sendo necessário. Ele tem que estar no jogo. Se não... Só que ele não pode ultrapassar aquilo que é o interesse da prática desportiva. Você falou em município sede querendo fazer para conseguir verbas estaduais. Eu acho que aí está um grande erro. Primeiro do governo do estado. Talvez agora a coisa já seja um pouco mais definida, me parece. Mas uma das coisas que nós sugerimos em 95, voltei a fazer isso em 96 e depois em 2000 com a série de joguinhos abertos que eu fiz em São Bento de novo, para que o governo do estado fixasse jogos abertos. Eu vou aqui simular um valor, 500 mil. Joguinhos abertos, 300. E o Leste, ou coisa parecida, 250. Quer dizer, isso naturalmente com valores mais... destinar valores exatos. Não interessa o que o município tenha que fazer. Ginásios, pista de atletismo, enfim, qualquer estrutura física. Eu acho que isso é um outro detalhe. Existem meios no governo federal de se conseguir verba para isso. Então, e uma outra coisa, por exemplo, nos Jogos Abertos do Rio do Sul, em 95, o dinheiro que veio do governo, não me lembro agora do valor, ele era destinado para alimentação,
hospedagem e transporte. De quem? Conselho técnico e pessoal da FESPORT. Bom, para isso não precisa fazer o dinheiro, fazer uma viagem até Rio do Sul. Se entrega lá na capital. Isso é uma coisa que a própria FESPORT já tem que fazer isso, parece que ela faz agora, né? E o dinheiro que é repassado, ele não pode ser repassado para o município dizendo que tem que ser aplicado em tais lugares. Ela tem que ficar a livre critério da Comissão Central Organizadora e da Prefeitura para que seja utilizado onde é necessário. E construção de coisa nova, aí é questão de um projeto e buscar mais longe. Na minha opinião, é isso aí, que eu acho que são as formas que você vai achar, que não fica essa falsa ilusão. Por exemplo, aqui houve dificuldade de receber o dinheiro, em São Bento do Sul, no encerramento dos Jogos Abertos, por pressão do prefeito Frank na época, eles acabaram entregando o cheque lá na marra, porque... Senão eles não faziam o encerramento. Senão ia ter outros problemas em hotel e tal, que o Frank disse, não, vai prender tudo dos caras aí, só a hora que vem o cheque libera. Infelizmente. Então é ruim isso aí, né? Estimado, vamos falar um pouquinho do voleibol hoje. Rio do Sul, Liga Nacional, fez um belo trabalho ano passado e agora vai reiniciar de novo a outra etapa, 2013, 2014. E a equipe está aí montada, né? Carecemos de algumas jogadoras ainda, toda a comissão técnica sabe disso, o Eduardo superintendente, mas tudo envolve também dinheiro e aonde buscar essas atletas. Já visto que aumentou o número de equipes, então também tem a dificuldade das atletas. Como é que você vê o voleibol hoje, principalmente o feminino, que vive um bom momento a nível nacional? Eu acho que o voleibol brasileiro, hoje, é o país a ser batido. E nós vamos ter cada vez mais dificuldade a nível mundial, isso é Olimpíada, Grand Prix, campeonatos mundiais e tal, porque se na época eu participei disso aí, eu fiz 2 cursos com o Matsudaira, um em São Paulo, na Faculdade de Educação Física de São Caetano, e outro em Porto Alegre, junto com a Federação Gaúcha de Voleibol. Era o top na época. Ele inventou algumas coisas no voleibol, como a manchete, como uma série de coisas que começou a aparecer naquela época, em que eles, até hoje, os asiáticos são muito bons defensivamente, eles perdem um pouco em função de altura, para as equipes de hoje. Então eu acho que o voleibol que Rio do Sul fez e está fazendo no ano passado me encheu de alegria, que eu acompanhei pela televisão, a classificação entre os 10. Eu via aquilo que foi plantado lá em 65 dando resultado hoje de uma outra forma. Esse ano eu vi a equipe treinando hoje à tarde ainda, vi ontem, conversei com o Portela a respeito e a gente teve trocando umas ideias aí do que está sendo feito, o que pode ser feito, o que tem que ser feito. O grande problema é patrocínio para isso. Esse é um dos problemas. Mas isso tem meios de conseguir. Eu acho que é preciso ter um pouco mais de agressividade em procurar essas coisas e procurar no lugar certo. O campeonato, a liga que vai começar agora, a Superliga, aliás, o Grand Prix, vai ser muito forte. Muito forte, né? Para a equipe ficar entre os 10, vai ter que jogar muito. E elas sabem disso, eu tenho certeza que sabem. Então, com a vinda das cubanas, americanas, e tem da Bélgica, tem tudo quanto é lugar, tem atleta no Brasil. E os japoneses, que nós íamos aprender lá, íamos mandar Moreno, William e outros fazer estágio lá no Japão, hoje estão vindo para Saquarema para aprender aqui. Para aprender aqui, né? Então, é porque nós tivemos aqui uma geração, medalha de prata, Bernardinho e outros, que realmente deram continuidade a um grande trabalho que faltou no basquete brasileiro. Se paga bem no voleibol hoje? Eu não sei bem preço de atletas que estão aí nessas equipes, mas vou dar um exemplo. Fernanda Garay vai 8 meses para a Turquia, vai ganhar 1,5 milhão. E aqui no Brasil eu sei que tem muitas atletas que têm um bom salário e vivem muito bem a respeito do masculino. Sim. E masculino também.
Masculino que a também. estrutura é forte. Depois do futebol, hoje... É o segundo esporte. É o segundo esporte, É o segundo esporte, né? tranquilo. Mas o feminino, ele está num momento melhor, né? Até porque é melhor para ver, né? É verdade. Não é? É. Por que Não, antigamente... é melhor para ver? Não, vamos explicar isso aí direito, né? Porque o feminino, normalmente, ele tem mais jogo. O masculino não, é pancadão, é bola no chão e acabou a história. Né? O feminino não, vai buscar e tal, e tem mais, é mais agressivo, né?